1 Reis 19, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos pedir para o Senhor mudar nossa mente, abrir nossa mente sobre essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, porque a tua palavra é pura, é escudo, Senhor, para aqueles que confiam. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás eu estava lendo essa passagem, e essa passagem falou muito ao meu coração. E que nós vemos aqui o profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel, se queixando diante do Senhor acerca da situação em que ele vivia. Mas para nós entendermos como ele chegou em toda essa situação, nós temos que entender também todo o pano de fundo que aconteceu. Em que cenário aconteceu aquilo que veio sobre a vida de Elias. Nós vemos que em Israel, ali depois que o povo saiu do Egito, ele se estabeleceu naquela terra, e ali começou a ser governados por juízes. E logo após os juízes, Israel começou a ser governado por reis, em que haviam reis que faziam o que era bom diante de Deus, e também tinha reis que faziam o mal, coisas ruins diante do Senhor, que não adoravam ao Deus verdadeiro. E nós vemos ali que um dos reis de Israel que se levantou para governar a terra de Israel foi o rei Acabe. A Bíblia diz que o rei Acabe ele fez o que era mal diante do Senhor, o que era mal diante dos olhos do Senhor. E ali também ele se casa com uma mulher que se chama Jezabel. E ali os dois eles têm um casamento e começam a governar Israel. Só que a esposa de Acabe começa a levar o povo de Israel para o mau caminho. Começa a fazer o povo de Israel adorar outros deuses. Entre esses deuses era um Deus que se chamava Baal. Um Deus muito cultuado naquela região. Era um Deus das plantações, um Deus da chuva, da fertilidade. E ali Israel começa a adorar Baal. E naquele momento nós vemos que Deus começa a agir, porque Deus levanta um profeta chamado Elias. Elias, ali ele se levanta em Israel e começa a fazer grandes coisas naquela terra. Nós vemos que Elias vive muitas coisas. E que naquele tempo de idolatria Deus levanta Elias e Elias fala: ora, vai ter uma seca aqui na terra de Israel e não vai chover. Então Deus começa a cumprir aquela palavra. E Deus pega e fala assim para Elias: Elias, vai até perto do Rio Jordão que eu vou cuidar de você. E ali Elias obedece a voz do Senhor e vai. E ali naquele lugar ele começa a beber do riacho, e corvos começam a cuidar dele. Mas por causa da seca tão grande daquela palavra que ele foi usado por Deus para falar, que ele profetizou, o riacho se seca. Então Deus fala para ele: olha, Elias, vai até Serepta, ali tem uma viúva que vai cuidar de você. E Elias vai e obedece a voz do Senhor. Ele chegando até Serepta, ali ele encontra a viúva que
está colhendo alguns galhos, alguns pedaços de pau para fazer uma fogueira e cozinhar para ela e o filho dela. Mas Elias pede que faça um pedaço de pão para ele, e ela fala que é a última parte de farinha e de azeite. Mas ele insiste e fala para fazer um pão para ele, e ela vai e obedece. E Elias fala: em nome de Jesus, em nome de Deus, não vai faltar a farinha. Tão certo como vive o Senhor, também não faltará o azeite. E ali ela vai e faz, e o azeite e a farinha não se faltam. E Elias começa a viver com aquela viúva durante a seca que está passando em Israel. E nós vemos que um dia o filho daquela viúva veio a morrer, veio a falecer. E a viúva, ela fala: por que Deus permitiu tamanha coisa? E Elias, ali no seu quartinho, no seu próprio quartinho, ele ora ao Senhor, ele pede pela vida do menino, e o menino é ressuscitado. É interessante, nós vemos que Elias aqui está vivendo grandes coisas diante do Senhor, grandes coisas diante de Deus, até que Deus fala: olha, agora você tem que sair daí porque eu vou mandar chuva. Então Elias vai até o rei Acabe e confronta os profetas de Baal. E ele ali vai até o rei e fala: olha, vamos até o Monte Carmelo, ali oferecemos sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ali acontece: os profetas de Baal e de Aserá, os deuses que Israel cultuava, começa ali a clamar ao seu Deus, porque eles tinham colocado alguns pedaços de carne e um pouco de água sobre o altar, e assim se fez. Ele falou: vai vocês primeiro, comece a clamar ao seu Deus, depois irei eu. E ali durante aquela situação eles clamaram e não aconteceu nada. Mas quando Elias clamou, o fogo desceu. O fogo desceu e consumiu todo o holocausto, todo o sacrifício, toda a água que tinha naquele lugar. E ali eles viram que havia Deus em Israel. É interessante, nós vemos aqui que depois disso, Elias vai e fala: mate todos os profetas de Baal. Então eles começam a matar os profetas de Baal e de Aserá, ali na beira de um riacho. E a partir daquele momento, a rainha de Israel, Jezabel, fica sabendo e ameaça Elias. E Elias fica com medo, porque ela falou: olha, Elias, eu vou te matar. O que você fez? Por que você fez isso? Que os deuses me castiguem se eu não te matar. Então a Bíblia diz que Elias fica com medo. E a Bíblia conta que ele vai vagando pelo deserto com medo e deixa ali o seu servo pelo caminho, porque ele também tinha alguém que ajudava ele durante as ministrações, quando ele falava, que apoiava o ministério dele. E ali ele deita em uma árvore. Fala isso que nós acabamos de ler agora há pouco. E que ele fala: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Muitas vezes nós vemos essa situação em que o medo parece falar mais alto que a fé. Que muitas vezes queremos estar sozinhos diante das situações, em que não vemos mais sentidos, ou muitas vezes a gente nos compara diante de Deus. Mas Elias, ele abriu o coração, porque muitas vezes nós trabalhamos diante de Deus, fazemos tanta coisa, e nós vemos que parece que Deus não escuta nossa oração, parece que Deus
não está escutando o que a gente está clamando, mas Deus, Ele quer escutar aquilo que está no nosso coração. Porque certamente o Salmo 139 vai dizer assim que o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. E ali Elias, ele estava sendo sincero diante do Senhor. É isso que nós temos que ser diante de Deus. Abrir o nosso coração. Assim como diz o Salmo 51 que um espírito contrito e quebrantado Deus não despreza. E ali Elias parece que chegou ao final e falou: chega, e não aguento mais. Mas nós vemos como que Deus vai trabalhar diante de toda essa situação, diante de tudo isso, desse cenário. Nós vemos ali que Elias, ele deixa o fardo com Deus. Ele abre mesmo o coração. Porque muitas vezes, diante do Senhor, nós temos que ser mais vulneráveis. O que é vulnerabilidade? Nós temos o reconhecimento das situações. Temos esse discernimento de que nós também somos humanos. Também precisamos do Senhor. Quando nós vemos que somos pecadores, nós somos falhos, a graça de Jesus nos basta e que nos fortalece. E que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós vemos que não podemos com nossas forças, mais Deus, Ele começa a agir em nossa vida. Quando não vemos que não tem mais solução, Deus, Ele chega. E ali naquele momento, Elias está falando diante do Senhor, está abrindo o coração. Porque é isso que nós temos que ter nesses últimos dias. Nós temos que ter o discernimento, o reconhecimento. Discernimento e o reconhecimento do momento que estamos vivendo em nossa vida. É isso que Deus quer. Porque neste momento também, no final, será um momento também de distrações. Mas Deus, Ele não quer que você perca aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus, Ele não quer que você perca aquilo que Ele vai fazer diante das situações da sua vida, diante da sua família, diante das pessoas ao seu redor, diante dessa cidade, desse estado, desse país em que vivemos. Porque quando vemos como Deus age, nós vemos ali que Deus age nas mais pequenas coisas e também nas maiores coisas. Nós vemos ali que Elias estava abrindo o coração porque ele fez grandes coisas. Eu falei aqui dos grandes milagres dele porque é assim em nossa vida. Nós podemos ser usados por Deus, nós podemos ter a unção, nós podemos ir pregar, ganhar muitas almas para Jesus, mas muitas vezes ainda em nossa casa nós precisamos de mudança, porque é assim muitas vezes que acontece. Muitas vezes as pessoas louvam, ganham almas para Jesus, mas quando chega em casa ainda está pedindo para o Senhor mudar aquele cenário, mudar aquela situação. E sabemos que Deus pode fazer grandes coisas. Sabemos que Deus pode mudar o cenário. Por quê? Porque é uma coisa você ter um sonho e você ser usado por Deus. E a outra coisa, lá na sua casa, você está perto de Deus ou não. É isso que acontece. Porque muitas vezes a gente ser usado por Deus não é sinônimo de Deus estar se agradando do que a gente faz. Muitas
vezes ser usado por Deus não é sinônimo de ainda ter uma vida perto de Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos 9 que os dons que Deus dá é algo irrevogável. Os dons que Deus dá é para você edificar a igreja, é para você trabalhar. Ou seja, você pode ser usado na igreja onde for, mas ainda lá na sua casa, você precisar que Deus mude aquele cenário, que Deus acalme a tempestade. E certamente Ele fará. Mas se você entregar o seu coração completamente para Ele, se você abrir o seu coração, assim como Elias começou a abrir o coração, ele entendia que ele era uma pessoa que era cheia de unção, mas também Deus começou a ensinar para ele que ele era um ser humano e que ele era falho. Muitas vezes estamos diante do cenário de situações, achamos que somos super-homens, super-mulheres, mas Paulo também ele viveu isso. A Bíblia fala que ele viu muitas coisas no céu, que ele mesmo fala em Coríntios que eu conheci um homem que foi ao terceiro céu, que viu coisas inacreditáveis, o ser humano compreender. E depois disso ele viveu aquela situação do espinho na carne, e ele orou ao Senhor e Deus falou para ele: a minha graça te basta. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui no Antigo Testamento. Deus estava tratando com Elias. E nós vemos ali que Elias estava naquela árvore, ele deitou e dormiu. Quando nós paramos para analisarmos que, diante das situações, quando a gente não aguenta mais, ou quando não vemos mais solução, muitas vezes nós vamos com a presença, Deus faz que nós dormimos assim como Elias, ou seja, descansarmos na presença. Eu acho muito interessante que já escutei alguns pastores, algumas pregações de alguns pastores que falam que a gente não trabalha para descansar, a gente descansa para trabalhar. Ou seja, Deus está fazendo que Elias descansasse naquele momento para que ele entrasse de novo diante do trabalho de Deus, diante da obra que Deus tinha para Elias. Deus estava ensinando o coração dele, Deus estava ensinando ele a descansar. Deus estava ensinando ele a contemplar. Porque quando olhamos na Bíblia, o descanso também é uma contemplação de algo que fazemos. Porque a gente descansa durante a noite. Se a gente for descansar, se a gente for estudar a anatomia do descanso, nós vemos que quando nós dormimos, a nossa mente ela está se esquecendo de algumas coisas que fazemos durante o dia e ela está relembrando algumas coisas que fazemos durante o dia. Por isso que muitas vezes a gente não se lembra o que a gente come durante o dia, porque é uma coisa tão automática que o cérebro não precisa lembrar. Mas muitas vezes uma palavra, um louvor que Deus falou para você, isso sim ele começa a guardar. Isso sim ele começa a trazer a memória, a guardar, porque um dia, assim como Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A anatomia do descanso faz isso. Quando estamos descansando, quando temos um sono, nós vemos ali que a nossa mente começa a trabalhar de uma tal forma. Nós temos um bom desenvolvimento durante as atividades do nosso dia, da nossa vida. Nós vemos ali que Elias estava dormindo, e a Bíblia conta
algo muito interessante ali no verso 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. É interessante, nós vemos que ali Elias tem um momento de comunhão com o anjo do Senhor. Nós vemos algo que nos chama muita atenção, que Elias vê o pão e a água perto da cabeça dele. Por que será que perto da cabeça, não perto dos pés ou em outra região ou longe dele, para que ele levantasse, acordasse? Mas ele colocou perto da cabeça porque ali o anjo estava colocando a provisão de Deus para aquele momento. A água e o pão. Ou seja, a provisão diante dos olhos de Elias. E assim na nossa vida, quando começamos a abrir o nosso coração, reconhecermos diante do Senhor que nós somos falhos, Deus ele começa a trabalhar de uma tal forma que até a provisão que Ele tem para nós, Ele começa a colocar à nossa frente, assim como aconteceu com Elias. E nós vemos ali que se colocou perto da cabeça dele. Ou seja, quando nós vemos na Bíblia, quando se fala a palavra cabeça, está relacionada ao governo. Quando se fala cabeça na Bíblia, está relacionada ao governo, a você governar. E nós vemos ali que Deus estava falando para Elias: olha Elias, eu governo a sua vida, eu governo a sua mente, eu quero colocar paz na sua mente, botar paz no seu coração. Você está com medo, querendo morrer, mesmo assim abrindo o coração? Então eu estou te dando agora o que você precisa, eu estou te dando o pão, eu estou te dando a água, estou te dando a provisão necessária. E Deus estava falando claramente que estava mudando também a mente de Elias, o governo da mente dele, porque ele estava pensativo sobre as perseguições da vida dele. E a Bíblia conta que ele come e volta a dormir de novo. E a Bíblia relata que de novo o anjo dá pão e comida para ele. Só que ele fala: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Eu acho muito interessante isso, porque ali o anjo ele fala: levante-se e coma, porque a viagem será longa. É isso que Deus fala para nós hoje. Deus hoje Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer te mostrar que Ele é a provisão da sua vida, mas Ele está falando que a viagem é longa. Há muita coisa ainda para ser feita. Talvez você está aqui, você aceitou Jesus, faz 20 anos que você aceitou Jesus, está com o Senhor, mas ainda Deus ele quer abrir portas na sua vida. Ele quer fazer grandes coisas, porque Ele está voltando e Ele não deixa o trabalho trabalho sem fazer. Tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Ele não deixa o trabalho desfeito. A Bíblia fala assim que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus ele quer terminar a boa obra.
vida e na sua. E para isso hoje você tem que abrir o coração. Não importa se está frio, não importa se está chovendo, porque todos os dias Deus quer falar. Mesmo quando não tem culto, mesmo no culto de oração, mesmo no culto de campanha, mesmo no culto de domingo, Deus, Ele sempre está falando. Deus, Ele sempre está agindo. E nós vemos ali que o anjo fala isso para Elias: levante-se e coma, porque a viagem será longa. E se nós olharmos claramente, tudo ali que acontece, Elias passa 40 dias e 40 noites andando até que chega a um lugar chamado Horeb. E ali a Bíblia diz que Elias entra na caverna. E ali Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Se nós vemos ali no versículo 10, ele fala claramente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Interessante, nós vemos que se nós continuarmos a ler tudo isso que se passa naquela caverna, em que Elias está ainda falando com o Senhor: olha, Senhor, quer tirar minha vida, derrubaram os altares, deixaram sua aliança. Então uma voz falou para ele: fique diante do Senhor no monte. E a Bíblia fala que Elias ficou. Só que ali se passou um vento forte que fendiu as rochas. Ali também se passou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, e nem no vento forte. E a Bíblia relata claramente que se passou-se ali um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia fala que ali se passou um suave sussurro, um vento muito suave. E a Bíblia relata que Elias cobriu o rosto com um manto, pôs-se à entrada da caverna. E ali de novo Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala a mesma coisa diante de Deus. Deus, Ele está falando isso para você hoje. O que você está fazendo aqui? Porque muitas vezes Deus está nos chamando para grandes coisas, mas ainda você está igual a Elias, ainda se escondendo. Você está diante do Senhor, mas ainda se escondendo. E Deus, Ele quer te dar o alívio, quer te dar a direção, assim como aconteceu com Elias. Porque isso nós vemos aqui. Muitas vezes nós queremos nos esconder, mas nós temos que estar diante do Senhor e falarmos a verdade diante dele, e pedirmos ao Senhor que nos ajude, a sinceridade. É interessante que ali se acontece outra situação, em que ao vento, ao terremoto e ao fogo. Mas Deus não estava nessas coisas, mas Ele estava em um suave sussurro. Por que, irmãos? Porque Deus, Ele estava mostrando para Elias que
Deus é um Deus dos detalhes. A Bíblia fala assim que Ele cuida até dos pássaros. Será que Ele não irá cuidar de nós também? Será que Deus não vai agir em nossa vida também? Interessante, nós vemos que Deus estava mostrando tudo isso para Elias. Deus estava mudando o coração dele, mostrando que ele era Deus dos detalhes. E ali a Bíblia relata que naquela conversa de Deus com Elias, ele fala assim: olha, vai lá, Elias, unja Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu em seu lugar. Deus ele fala assim: volte do seu caminho de Damasco. Ou seja, Deus fez ele voltar do caminho que ele fez. Por quê? Porque a nossa vida também é assim. Muitas vezes você não sabe porque você está andando em círculos. Você parece que sua vida não anda, porque Deus ele está te fazendo uma pessoa madura, uma pessoa maturidade, uma pessoa com maturidade, porque Deus lida com pessoas maduras. Por isso que Deus fez isso com Elias. Deus fez ele voltar ao caminho. Deus fez ele voltar ao caminho para quê? Para ungir, ou seja, voltar com unção. E muitas vezes Deus te faz voltar ao mesmo caminho para que você amadureça, para que você tenha a unção necessária para continuar. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus fez com Elias. E a partir do momento que você voltar com a unção, as coisas vão começar a mudar. Porque muitas vezes recebemos muitas palavras diante do Senhor, mas Deus ele quer trazer essa unção sobre a nossa vida. O interessante, nós vemos se nós fomos lembrar das aulas que o professor pegava um copo de água, colocava um pouco de óleo. Nós vemos ali que a água e o óleo não se misturam, o óleo sempre vai ficar em cima da água. Isso tem a ver com algo que se chama densidade, ou seja, o óleo ele é mais leve do que a água. E o óleo sempre vai ficar em cima. É a mesma coisa o que acontece com a unção. A unção ela vai te capacitar para você entrar em novos lugares. Porque ali Elias ele tinha o caráter de Deus, ele estava buscando o caráter de Deus. Mas Deus ele estava mostrando para Elias: olha, Elias, sem unção não dá. Se você buscar o Senhor, não dá. Sem ter a unção na sua vida. A mesma coisa até acontece com as máquinas. Porque muitas vezes as máquinas param? Porque falta ali um pouco de óleo nas juntas, nos pedaços, ali para que se possa funcionar bem. É a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes você está andando em círculos porque você precisa da unção necessária para continuar. E é isso que precisamos nesses últimos dias. Porque Deus virá buscar umas pessoas cheias, umas pessoas com unção. Mas Deus ele quer que você abra a sua boca e fale. Que você fale mesmo a verdade. Porque quando nós estamos ali com a família, ou muitas vezes nós vemos as crianças falar com os pais, né? Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. A criança vai lá e fala. Ela não fica esperando. Ela fala o que ela quer. Por que você não abre o seu coração e fala o que você gostaria diante de Deus? Deus está falando aqui hoje. O que você está fazendo aqui?
Vai falar o quanto você pode e não pode fazer. Porque abrir o mar é com Deus, mas baixar diante dele é com as pessoas. Abrir o mar é com Deus, mas baixar é com você. Então que você peça ao Senhor, abra o seu coração, e Deus vai mudar a sua vida. Que nessa semana Deus vai começar a fazer grandes coisas, porque é isso que precisamos. Precisamos de reconhecimento, precisamos de discernimento, porque Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, e Deus ele quer mudar a sua vida. Nós vemos ali nos jornais em que aconteceu o terremoto na Venezuela e no Japão. Os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo diante de nossos olhos. Nós temos que colocar isso no nosso coração: Senhor, se tua vinda está perto, quem dirá as promessas que o Senhor tem para nós? Porque até mesmo as promessas, aquilo que Deus tem para você, aponta para a volta de Cristo. Ou você acha que não tem nada a ver? Que Deus vai cumprir, vai fazer? Não, irmão. Está tudo interligado. Deus ele quer mudar a sua vida, a sua história, fazer grandes coisas, porque Ele quer que você testemunhe as pessoas. Ele quer que você fale do amor dEle. Ele quer que você ore. Talvez você fale, mas irmão, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. E Deus pode te levantar como um vaso de oração, como uma pessoa que ora, como uma pessoa que busca. Deus faz grandes coisas. Esse é o poder da oração. O poder do coração que tem discernimento e reconhecimento diante de Deus. Então hoje, não perca essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar agora a cooperadora comigo que está fazendo uma oração. Glória a Deus, irmão. É tempo de descansar no Senhor. Assim como o Igor estava falando, que muitas vezes é a nossa ansiedade, aquilo que a gente está impede a gente entregar realmente a Deus. E é no momento que o nosso coração e a nossa alma está cansada, que a gente precisa realmente buscar esse descanso. E você nessa noite, através dessa oração, incline sua cabeça, coloque a oração, coloque aquilo que o Senhor vem te falando, muitas vezes de um cansaço espiritual, muitas vezes de um cansaço mental, muitas vezes as situações da sua vida apontam para que você pare, para que você não busque mais a Deus, mas não deixe que isso seja um impedimento nessa noite. Coloque lá o Senhor, os seus pés, no pé dele, sobre ele o jugo que você tem carregado. Pai, eu peço nessa noite, Senhor Jesus, alcance as nossas almas, Pai, a alma de cada um que está aqui, Pai, precisando de um renovo, Pai. Que a Tua voz, Senhor Jesus, possa ser ouvida por cada um que está aqui, Senhor. Pois é tempo, Senhor, de entregarmos, Pai, aquilo que o nosso coração, Senhor Jesus, vem pesando, vem colocando, Senhor Jesus, muitas vezes algo que impede de praticar, Senhor Jesus, os Teus planos. Assim, Jesus, é tempo próximo de Tua vinda, é tempo próximo, Pai, do Senhor de buscar a Tua noiva, Senhor. E precisamos, Senhor, estar em conformidade contigo. Precisamos estar, Senhor Jesus, preparados para ouvir a Tua voz, para praticar, Senhor Jesus, as Tuas obras nessa terra. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Mas muitas vezes o coração aqui, Senhor, o meu coração, o coração de cada um que está aqui, está cansado de uma situação, está cansado, Senhor Jesus, do momento. Muitas vezes há pessoas, Senhor, que oram há tempo sobre
Santo possa falar sobre a vida de cada um, apaziguando, que assim como o Senhor estendeu as suas mãos, Senhor Jesus, sobre a tempestade, quando estava com os seus discípulos, assim estenda a mão sobre a vida de cada um aqui, Pai. Basta uma palavra sua, Senhor Jesus. Basta, Senhor Jesus, a tua voz falando conosco, para que toda essa situação mude, para que as coisas comecem a se fluir, a quebrar, Pai. Eu oro para que o Senhor quebre barreiras na vida de cada um, Pai. Barreiras familiares, barreiras do trabalho, barreiras, Senhor, espirituais, Senhor. Barreiras que muitas vezes impedem a nossa vida de chegar, Senhor, firmemente a Ti. Mas o Senhor é aquele que quebra, o Senhor que tira o nosso jugo, tira a nossa capa, Pai. Nos levanta e nos dá nova vida, Pai. E assim eu te peço que o Senhor tire esse cansaço, Senhor, do teu povo. Que o Senhor tire, Senhor Jesus, da mente do teu povo que não é importante para a tua obra. Que o Senhor Jesus está procurando aqueles que são soldados, aqueles que estão prontos para pregar, Senhor Jesus, o teu evangelho, independente da situação, Pai. Mas eu sei, Senhor Jesus, que há aqui um povo dentro dessa igreja que está se preparando, que tem buscado a Ti, Pai. Mas muitas vezes as situações, Senhor Jesus, impedem, Pai, de continuar clamando. Então que nessa noite o Senhor quebre os jugos, quebre, Pai, as correntes, quebre tudo aquilo que não provém, que todo espírito de morte, que todo espírito de depressão, bata em retirada pelo nome de Jesus, pois não há poder sobre essa igreja, sobre cada um que está aqui nessa noite. Todo espírito de confusão, todos os demônios, principados e potestades de cansaço, que agem muitas vezes, Pai, com situações para drenar a esperança, para drenar a nossa fé, seja repreendido pelo nome de Jesus, Pai. O nome que está aqui conosco, o nome que está acima de todo nome, Pai. E eu peço que nessa semana, Senhor, o teu Espírito mova sobre a vida de cada um. Mova, Senhor Jesus. Fale com cada um que está aqui e principalmente revigore o Espírito, Pai. Que teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, tocar sobre a nossa vida e fazer o sobrenatural acontecer, pois Tu é Deus de poder. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Você crê que vai receber a sua vitória? A vitória é para quem crê. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Amém? Vamos estar encerrando esse culto. Domingo vamos ter um culto aqui na igreja. Venha participar, venha estar com os irmãos em oração, em louvor, porque quando estamos juntos, o Espírito é derramado e as coisas começam a acontecer. Terça-feira, culto de oração. Venha orar pela sua casa, pela sua família e por essa igreja. E nessa quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, irmão, está até ali o banner. Vamos estar colocando também no grupo da igreja, para que os irmãos vejam com mais detalhes. Vamos começar uma campanha, Muralhas de Jericó. Muitas vezes, assim como o povo de Jericó, o povo de Israel passou por uma situação que, ao chegar à terra prometida, eles encontraram uma cidade fortificada de Jericó. E para um povo que estava no deserto, um povo que era nômade, um povo que não tinha instrução, aquilo era impossível. Era impossível eles entrarem naquela cidade. Mas o Senhor deu direção ao povo que Ele chamou para uma grande obra. O Senhor deu um milagre para ele e aquelas muralhas caíram. E às vezes na sua vida, irmão, há uma situação que tem agido como uma muralha. Há uma situação que vem se ao longo do tempo cada vez mais e não tem fim. Mas Deus quer derrubar essa muralha na sua vida. Então ore a Deus, veja o que Ele coloca no seu coração, de uma situação familiar, de uma situação do trabalho, e venha orar. O objetivo da campanha é que você escolha uma muralha que está na sua vida, para que durante 7 quinta-feiras a gente ore e derrube isso junto, pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar o culto. E venha orar, venha estar junto com seus irmãos da igreja. Amém? Pai, obrigado pelo culto dessa noite. Que o Espírito possa levar cada um, Pai, de volta aos seus lares, Senhor Jesus, em segurança.
Senhor seja aquele, Senhor, que dê paz nessa noite, Senhor. Que nos dias de amanhã, nesse final de semana, a tua presença nos acompanhe, Pai. E faça um milagre, Senhor Jesus. Dê revigor à vida de cada um que está aqui. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus. Em todos os momentos da vida.